Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, as últimas notícias, novidades e informações aí de tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E tem, muita informação importante e relevante. A gente vai trazer para vocês aqui novidades sobre a situação de treinador, que, começa a se estreitar, nomes aí começam a encaminhar acerto com outros clubes e o Vasco precisa tomar uma decisão o mais rápido possível. Então a gente vai trazer para vocês atualizações de mercado, vamos falar também sobre contratações. O Vasco segue aí em conversas com jogadores que podem estar pintando aí já no decorrer das próximas semanas no Gigante da Colina. Vamos falar também sobre renovação de contrato aí de dois jogadores muito importantes, na minha opinião, dois jogadores cruciais aí do Vasco nesse momento, e vamos falar também sobre saída de jogadores aí que não devem permanecer para a temporada do ano que vem, e é óbvio que a gente também vai dar uma atualizada no que está acontecendo aí nas negociações para a venda do futebol do Vasco. A gente pode e deve ter um avanço significativo aí no decorrer dos próximos dias e das próximas semanas agora desse mês de dezembro aí relacionado à situação da venda do nosso futebol. Então, primeiramente, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Incrivelmente, eu não sei o motivo, mas por incrível que pareça, quase metade da galera, de todo mundo que assiste os vídeos aqui no nosso canal todos os dias, por algum motivo não é inscrito, por algum motivo não segue a gente ainda. Então, primeira coisa, antes de começar o vídeo, dá uma olhada, até você que acha que é inscrito, vai lá embaixo rapidinho e vê lá, garante lá que você está inscrito no canal. Se você não estiver, clica no botão vermelho, se inscreva, vem fazer parte da nossa família. E aí eu peço a sua colaboração, a sua ajuda, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação do nosso trabalho. E antes de começar o vídeo, deixar aquele recado para você, que por algum motivo ainda não tem uma camisa oficial do Vasco, não tem uma camisa, tem um sonho de ter uma camisa oficial do Vasco, e de repente não tem a camisa nova, essa que eu estou vestindo agora. Então, chegou a sua oportunidade de levar uma camisa dessa para casa por apenas R$5. Pois é, de segunda a segunda, essa semana agora inteira, a nossa parceira do canal, a 1xBet, vai sortear 2 camisas dessa todas as noites, às 9 horas da noite, para quem se cadastrar usando o link aqui do nosso canal, que está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Tudo que você tem que fazer é se cadastrar lá no site, usando o link que está no primeiro comentário fixado, e fazer aí pelo menos um depósito de R$5 na 1xBet, Você vai dobrar o valor do seu primeiro depósito. E vou falar para vocês, tá? Hoje vamos ter vários jogões aí, Tem Borussia e Barcelona. Amanhã tem Real Madrid, Raio Vallecano. No domingo tem PSG e Lyon, Barcelona e Leganés. Então você depositou, vai ganhar o dobro, vai participar do sorteio da camisa e ainda vai poder fazer aquela aposta bacana lá na 1xBet de forma consciente e só para maior de 18 anos. Beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre a situação de treinador, tá? Porque as arestas estão começando a ficar assim, mais estreitas. O Vasco tem que correr contra o tempo. Ontem, um nome que estava sendo fortemente ventilado no Vasco voltou a ser treinador do clube que teria demitido ele, que é o Fernando Diniz. Eu vou falar para você que está acompanhando, me deu até um alívio. Não acho que Fernando Diniz seria um bom nome para o Vasco. E aí, ontem também tivemos outras movimentações de mercado com nomes de 2 treinadores que também estão sendo especulados no Vasco. Renato Gaúcho saiu do Grêmio, foi desligado do Grêmio, está sem clube, tem vontade de voltar para o Rio de Janeiro, um nome que ganha muita, mas muita força no Vasco nesse momento. Já já a gente vai falar sobre o Renato Gaúcho. E o outro que é o português, Pedro Caixinha, o Caixinha que era o treinador do Bragantino, foi demitido, fez uma péssima campanha nesse Brasileirão e parece que Vasco e Grêmio, justamente o time que demitiu o Renato Gaúcho, estão nessa briga, estão nessa disputa aí para contratar o Caixinha, mas parece que o Grêmio está à frente, O fato do Grêmio ser um clube mais organizado, um clube que tem ali, uma estrutura de CT muito melhor do que o Vasco, parece que o Caixinha estaria mais tendencioso a assumir a equipe gremista. E vou falar para vocês, fico até satisfeito, porque eu prefiro o Renato Gaúcho. Eu acho que para o momento que o Vasco vive, o Renato pode ser uma opção melhor,
mais viável para montar e reestruturar a equipe do Vasco para o ano que vem. Um outro nome que também está sendo especulado é o do treinador Diego Martínez, ex-treinador do Boca Juniors. Está livre no mercado, foi oferecido ao Vasco, viu com bons olhos essa possibilidade, porém a diretoria do Vasco ainda não deu uma resposta ao Diego Martínez, porque o Vasco nesse momento parece que entende que gostaria de trazer um treinador já com experiência de mercado de futebol brasileiro. Então, Renato Gaúcho é um nome aí que pode ser anunciado ainda essa semana, né? Ontem ele deu um depoimento muito emocionado na saída lá do Grêmio, né? Até falou que queria ficar um tempo com a família, mas a gente sabe, futebol é dinâmico, futebol, as coisas acontecem com rapidez e talvez aí o nome do Renato agora livre no mercado possa, né, atrair a atenção do Pedrinho e do Marcelo Santana para que eles possam agir com velocidade e já fechar essa contratação para a temporada do ano que vem. E falando em Renato, né, o Vasco precisa remontar o elenco, né? Muitas peças vão sair do clube, né? Muitos jogadores vão ser vendidos, outros vão ser devolvidos ali de empréstimos que estavam ali ao Vasco até o final desse ano, e jogadores também que estão aí retornando de empréstimos ao Vasco, caso do volante Barros, caso do Figueiredo, que não deve ficar, mas está voltando também. E o treinador, né, o novo treinador, precisa fazer essa peneira, fazer essa análise de como ele quer fazer a montagem do elenco. Porém, o Vasco está no mercado, está negociando, né? 2 jogadores do Botafogo interessam e muito ao Vasco nesse momento, né? O caso ali do volante Danilo Barbosa e também do outro volante, o Tietê, que também pode atuar como lateral. 2 nomes super interessantes, né? 2 jogadores que perderam um pouco de espaço no Botafogo, mas ainda assim são ótimas peças de reposição, né? Com certeza no Vasco teriam espaço para jogar. O Vasco ontem também demonstrou interesse num atacante de apenas 19 anos, jogador ali que atua no River Plate do Uruguai, né? Um atacante de 19 anos chamado Joaquim Lavega, né? O jogador está ficando livre agora no mercado. O Vasco já estaria monitorando esse atleta há algum tempo e pode fazer uma proposta aí para adquirir esse jogador sem custo agora no final da temporada. Mas mais uma vez, repito aqui, né? A situação é, o Vasco necessita de um treinador para esse treinador abrir, né, essa negociação, abrir os nomes que ele pretende montar aí para a temporada do ano que vem. E falando nisso, né, o Vasco também já trabalha nos bastidores, né, com questões de renovações de contrato e saídas de jogadores, né? Vamos lá, situação do goleiro Léo Jardim. Pedrinho, Marcelo Santana e o Felipe estão aí já em conversas com o Léo Jardim para uma renovação de contrato. Mesma coisa com o Pablo Verratti, né? O Verratti que se valorizou muito nessa temporada. Lembrando que o Verratti ele tem contrato com o Vasco até o final de 2025, porém o Verratti será procurado por outras equipes do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. O próprio Boca Juniors aí já demonstrou interesse na contratação do jogador. Aqui no Brasil, o Ramon Dias, técnico do Corinthians, e o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, também demonstraram ali vontade de contar para o Verratti com o ano que vem. Então o Vasco nesse momento já abrindo conversas ali para fazer uma renovação, né? Aumentar o salário do jogador e talvez aumentar o vínculo empregatício do Verratti com o Vasco também. E a mesma coisa se aplica ao Léo Jardim. E por outro lado, o Pedrinho vai também tentar saídas de atletas, né? Dar uma aliviada na folha salarial. Já saíram 3 jogadores: Rossi, Galdames e o Rojas, né? 3 aí que já nem faziam mais parte do elenco, então já saíram antecipadamente. Porém, existem outros nomes que podem estar pintando nessa barca. Caso, por exemplo, do volante Souza, que chegou, não veio aqui, disse, tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem, porém, é um jogador que não deve fazer parte dos planos ainda para a próxima temporada e pode o Vasco tentar uma rescisão amigável. E aí temos outros nomes, Vitor Luiz, o próprio zagueiro Maicon, né, um jogador que já com uma idade mais avançada que poderia estar entrando nessa rodada de negociações ali para a saída do clube. Enfim, o Vasco aí trabalhando, né, analisando jogadores do atual elenco para entender as necessidades, entender ali como o Vasco vai fazer para reduzir ainda mais a folha salarial, para abrir espaço para novas contratações. E agora trazer para vocês uma atualização sobre a situação da SAF. Negociações seguem a todo vapor, a situação está pegando fogo, né? Os interessados aí seguem trocando informações com o Vasco, né? Números, questões financeiras, questão ali de royalties, enfim, muita situação acontecendo nesse momento. A última informação que a gente obteve aqui do nosso canal é que 2
personagens estão aí negociando com mais âmbito, né, com mais vontade, que seriam o grego Marinakis, que tem viagem marcada para o Brasil agora no mês de dezembro, né, deve vir ao Rio de Janeiro entre o dia 19 e 21 de dezembro para sentar numa mesa de negociação com o Pedrinho e com toda a diretoria da Vasco SAF para tentar acelerar, né, para tentar pisar no acelerador e conseguir aí de repente até uma antecipação na compra da Vasco SAF. E ó, notícia nova para vocês. Parece que o grupo saudita também teria dado uma acelerada, né? Teria ali visto essa vontade do Marinakis em acelerar os processos, estaria também tentando aí dar passos mais largos para as negociações caminharem com mais velocidade. Então as coisas estão caminhando, como eu falei diversas vezes para vocês que assistem aqui os nossos vídeos, não será uma negociação que vai acontecer do dia para a noite, é todo um processo, são 4 partes interessadas, está falando de valores altíssimos que vão passar de R$1 bilhão. Então o torcedor do Vasco, primeiro, tem que tratar tudo isso com muita cautela. É óbvio que a gente queria que fosse com mais velocidade, com mais rapidez, para que o Vasco pudesse ter investimentos mais altos ainda nessa janela. Mas, por outro lado, a gente não pode se esquecer do que aconteceu com a 777 há 2 anos e meio atrás e tudo que acabou desencadeando, né, nas coisas ruins para o Vasco aí nessas 2 últimas temporadas. Então, com cautela e talvez um pouco mais de velocidade com a vinda do grego para o Rio de Janeiro e com essa aceleração também por parte do grupo saudita. Beleza, rapaziada? Então é isso, não esquece, siga a gente aqui no YouTube, dá aquela moral pro nosso trabalho, deixando aquele joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos vascaínos. E hoje, ó, 4 da tarde, estaremos de volta. Na verdade, meio-dia, estaremos de volta ao vivo com vocês aqui pro programa que a gente conduz aqui no nosso canal, chamado A Hora do Vasco, né? A hora do almoço do Vasco. Então você almoçando com a família, com os amigos e assistindo aqui o conteúdo, notícia do nosso Vascão ao vivo no canal. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço.